Da mensagem 8 da série do alimento diário, né? Palavra, vida e edificação. Louvado seja o Senhor. Essa mensagem, né, é a mensagem 8, a última desse volume, né? E ela traz o título, né? Graça, verdade e glória. Então nós desfrutamos de alguns hinos que realmente nós vimos o que é a glória, né? É uma alegria inefável, então cheia de graça. Então esse é o desejo do Senhor para conosco, que tenhamos essa alegria permanente em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ó Senhor Jesus! O versículo para nós lermos é João 1, versículo 14. Nós já lemos ele no intervalo dos hinos. E o Evangelho de João, ele inicia falando de uma forma muito rica, onde que fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o versículo 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o versículo 17 fala assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus, quando ele veio nessa terra como homem, ele trouxe para nós a graça e a verdade. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que nós recebemos essa graça, essas verdades. E o Senhor quer que essas verdades se tornem realidade em nossas vidas. Então, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a graça. E essa graça, ela nos traz a verdade. E a verdade nos traz a realidade. E o resultado é o quê? É a glória. Então, louvado seja o Senhor, porque é como se nós estivéssemos numa trajetória, onde se inicia com a graça e termina com a glória. Então, o nosso destino é a glória, irmão. Então, nós recebemos a graça, vamos ver alguns pontos sobre a graça, sobre a verdade, e depois nós vamos ver o final, o resultado desse viver a vida da igreja, desfrutando de Cristo, porque algo muito especial, irmão, nos espera. É a glória. Tem algo para nós. Então, louvado seja o Senhor. Eu não quero perder essa oportunidade de estar na glória com o Senhor. Encorajo a todos vocês, irmãos, a desfrutar dessa mensagem e ver o sentido da salvação, de ser alcançado por essa graça. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E o que é a graça? Às vezes a gente pergunta o que é a graça. A graça, irmãos, nada mais é que Deus em Cristo para o nosso desfrute. Então, tudo que Deus está em Cristo, que foi dado para a igreja. Cristo foi dado à igreja. Então, tudo que Deus está no Filho, para o nosso desfrute, para a nossa alegria, para o nosso sustento. Então, tudo está em Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós podemos ver uns versículos que falam sobre a graça de Isaías 55. Isaías 55, do versículo 1 ao 3. Fala assim: todos vós, os que têm sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai
e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, irmãos, aqui fala que vinde e comprai sem preço, sem dinheiro. Quem tem dinheiro, irmãos, para comprar essa graça? Não existe, irmão. Não existe o dinheiro que possa comprar essa graça. Porque a graça é algo que nós não merecemos e não podemos receber se não for pela misericórdia de Deus. Então, por isso, a graça tem essa importância, que é algo que nós não merecíamos, mas o Senhor falou que é para nós ouvir atentamente, as palavras do Senhor. Certo? Então, isso é graça, irmão. É algo que nós não merecemos. Ó Senhor Jesus, essa graça também nós podemos desfrutar dela em Efésios, capítulo 1:3. Fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, irmãos. Está vendo? Então, tudo é para nós desfrutarmos em Cristo. Nós precisamos de estar em Cristo, ter achado nele e encontrado nele. Aí nós podemos desfrutar dessas riquezas, de tudo que Deus é, certo? Que foi disponível, liberado para a igreja, para cada um de nós. Cada um de nós temos esse direito, certo? De desfrutar daquilo que Deus é, porque Ele nos deu Cristo, certo? Que é o próprio Deus para o nosso desfrute. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ó Senhor Jesus. E prosseguindo, no versículo, ó Senhor Jesus, 9 e 10, aí também de Efésios capítulo 1, fala assim o 9: desvendando no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu quanto as da terra. Fala convergir nele, tem o sentido de ser encabeçado. Então, Cristo, irmãos, Ele quer nos encabeçar. Ele não quer que nós tenhamos um viver liberado, livres, certo? Ele quer ser o centro da nossa vida. Por isso que todas as coisas têm que ser convergidas nele. Tanto as do céu, quanto as da terra. Então, Ele é o cabeça. Ele veio à terra com esse propósito, com essa comissão, certo? De edificar a igreja, certo? Porque a igreja é a que vai cooperar com Ele, para Ele fazer aquilo que o Pai comissionou Ele, que é edificar a igreja. Então, Ele tem um compromisso com nós. O Senhor tem um compromisso com a igreja, porque nós fazemos parte dessa obra. Então, Ele conta com a igreja, certo? Então, a importância, irmãos, de nós, estar inserido nele, certo? A importância de imergir na palavra. O que é isso, irmão? É nos levar para dentro de Cristo. Quando nós imergimos na palavra, nós estamos inculcando a palavra dentro de nós, no nosso coração. Então, assim, quando fala de
imergir na palavra, irmãos, é uma forma diferente de falar, mas não é algo novo, porque há muito tempos atrás, o Senhor tem nos levado, né, a orar, ler a palavra. O que é orar, ler a palavra? É imergir, é fazer com que essa palavra fique constituída dentro de nós. Então, aqui mostra que a importância de nós estarmos imergido nele, encabeçado por ele, buscando uma direção em Cristo. Nós temos a prática, sim, de fazer as coisas, às vezes, por nós mesmos, de acordo com as nossas necessidades. A gente faz e depois pede para o Senhor abençoar. Mas primeiro, irmãos, nós que recebemos essa graça, nós podemos buscar essa direção do Senhor. A graça, irmãos, é para nós não vivermos desordenadamente, de qualquer maneira. A graça é para nos levar a ser encabeçado por alguém que tem um compromisso com cada um de nós. Compromisso com a igreja. O Senhor deseja, Senhor, nos dar direção na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, certo? Então, a importância da imersão, irmão, de estar buscando na palavra essa direção. Aleluia! E Efésios capítulo 2, aqui começa mostrando, irmãos, a condição que nós éramos antes. Então, a importância de nós valorizarmos o que Deus tem feito no nosso meio. Do versículo 1 ao 3, ele mostra a nossa condição que nós éramos. Fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja bem a nossa condição, irmão. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto pode fazer o quê, irmão? Nada. Certo? Essa era a nossa condição. Certo? Seguia o curso desse mundo, fazia aquilo que a carne desejava, certo? Mas quero mostrar que Paulo, ele mostra nesse capítulo 2 aqui, certo? Realmente a obra de Deus em cada um de nós, da forma que Ele está trabalhando. Ó Senhor Jesus! Então muda completamente do versículo 4 ao 6 a nossa condição, irmão. Aí agora tem uma mudança. E o versículo 4 fala assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvo. O 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, então o nosso lugar não é nessa terra. O nosso lugar mudou. Nosso lugar agora é no céu. Porque nós ressuscitamos com Cristo. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, em Cristo, irmãos, olha que riqueza. Essa palavra, irmãos, ela traz tanta luz que
a gente vê de uma maneira mais ampla, né, o porquê que nós estamos reunidos como igreja em Itaúna, nessa cidade. É por causa das verdades, irmãos. Isso é uma verdade, certo? Isso aqui é a palavra de Deus. Então nós precisamos de crer. E fala que pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Então, se a graça veio, irmãos, veio também essa verdade. Nós precisamos de crer na palavra. Tomar a palavra como palavra de Deus. Colossenses 3:1 fala que buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita do Pai. Então, se nós podemos buscar as coisas lá do alto, nós vemos que o Senhor tem dado para nós que nós podemos subir como águia. Está vendo? Para nós buscarmos as coisas lá do alto, sairmos das coisas aqui da terra. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, fala que o Senhor fala, sobe para aqui. João ali, ele ouviu uma voz, certo? Falava com ele, sobe para aqui. Então, irmãos, nós precisamos de ouvir essa voz. Nós precisamos de ouvir que o Senhor está nos chamando. Sobe para aqui. Deixa as coisas dessas terras, essas preocupações, que fica fazendo uma pressão sobre nós, não é isso? De uma certa forma, nós precisamos reagir, para a gente, nos estudos, no trabalho, nas obrigações de cada um. Mas isso não pode impedirmos de nós estarmos nas regiões celestiais, em Cristo. Mas é em Cristo. Por isso, João, nós vimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então é Cristo, irmão. Cristo foi dado para a igreja, certo? E esse Cristo está nos conduzindo para que a nossa vida tenha realidade sobre essas verdades. A graça nós recebemos de graça. O Senhor veio, morreu por nós, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida, entrou para dentro de nós, mas as verdades, irmãos, as verdades nós precisamos viver elas, para que a nossa vida tenha sentido. Porque o inimigo, ele quer roubar de nós esse sentido da nossa vida, que é uma vida com Deus. O inimigo quer tirar esse direito seu e meu, de viver com Cristo, certo? Então, irmãos, as verdades é para regularizar a nossa vida, certo? Como que está a minha vida? Como que eu estou vivendo, certo? Se eu estiver em Cristo, irmãos, eu estou nas regiões celestiais. Eu estou ouvindo a voz de Deus falar comigo. Vem, sobe, vem para mim, certo? Então, irmãos, a direção da palavra é para regularizar a nossa vida, porque nós éramos mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguia o curso do mundo, fazia a vontade da carne, mas louvado seja o Senhor, que Deus nos amou, de tal maneira que deu Cristo para nós, para mudar a nossa condição. Nós ganhamos a salvação, somos salvos, em Cristo Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui ainda dentro do versículo 15, vamos ver o versículo 15. Do versículo 15, nós vamos ler até o 22, amém? Aqui mostra também, a obra, o que Cristo fez,
para nós termos essa realidade hoje da nossa unidade, não é isso? Fala assim, o 15 fala assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos e forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também para os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. E sois da família de Deus. Qual que é a nossa família, irmão? A família de Deus. Ó Senhor Jesus, prosseguindo, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito, no qual também vós, no qual também nós, tá? Estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, Cristo destruiu, né, a inimizade ali, por meio da cruz, para que hoje a vida da igreja pudesse ser tão maravilhosa. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós não estamos vivendo a vida da igreja por causa de amizade, por causa, de um grupo de pessoas que reúne, ou porque o nosso local é muito bonito. A nossa unidade, irmãos, ela é no Espírito. A nossa unidade é na vida. Então, irmãos, o que nos une é a vida de Deus. É o resultado do Espírito em nós. Isso traz essa unidade. Então, se você deixar de viver a vida da igreja, você está abrindo mão dessa unidade no Espírito, irmão. Pode ser coisas preferenciais, certo? Buscas em coisas, certo? Diferentes. Por que você deixa a vida da igreja? Alguns já deixaram, a vida da igreja, irmão. Porque estão buscando coisas que não encontrou aqui. Esteve aqui, Deus dispensando vida, e de repente você sai para buscar outras coisas. Irmãos, na vida da igreja nós temos tudo. Nós temos Cristo, irmãos, para o nosso desfrute. O que você quer mais? O que você vai conseguir buscando nesse mundo? Ou buscando em outros lugares? Você pode até encontrar alguma coisa que te satisfaz. Você pode encontrar alguma coisa que te satisfaz. Mas a vida divina, a vida de Deus, irmãos, ela é dispensada para a igreja. É para a igreja, irmãos. Por isso que você pode ganhar tudo aqui, mas é para ser usado aqui na vida da igreja. Não é para ser usado lá fora, querendo montar um grupo, criar um grupo, certo? Não, irmãos, o que Deus deu, a visão que Deus deu, foi para a igreja, é para nós vivermos essas verdades, amém? Então, a importância de nós valorizarmos a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão, certo, de uma reunião por qualquer coisa, irmãos. Certo? Qualquer coisa nós perdemos as reuniões. Principalmente, irmãos, reuniões de oração.
Irmãos, você orar é você falar com Deus, irmãos. Tem tanta coisa para a gente falar com Deus, não é verdade? Todos os dias, para louvar, para agradecer, para pedir. Então, as reuniões de oração, nas quarta-feiras, as reuniões de sábado e domingo, louvado seja o Senhor, o número nosso aqui é um número bem assim satisfatório, um bom número. Mas, irmãos, isso mostra que o Senhor, Ele está nos conduzindo. Por isso que há um grupo tão grande assim, de pessoas, porque está seguindo a direção do Espírito. Então isso não é privilégio, não é algo assim para nos levar a gloriar. Eu estou em todas as reuniões, eu não perco nenhuma reunião, eu vou nessa, eu vou naquela e tal. Irmãos, isso é a misericórdia de Deus nos guardando. É porque Deus está nos mantendo nessas verdades, certo? Então, o dia que Deus tirar a mão, certo? Quem somos nós para reunirmos, irmão? Nós vamos ter justificativa de sobra, certo? Mas o Senhor, Ele tem nos amado, irmão, de tal maneira que tem nos mantido a avançar na verdade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Nem sei onde é que eu estou aqui, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Bom, com respeito a fazer a vontade de Deus, nós podemos ver Efésios capítulo 1, nós já lemos, mas vamos ler de novo, e depois o 17, amém? O 10 fala assim, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E o 17 fala assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós precisamos conhecer, o nosso Deus. Ele não pode ficar oculto. Aí a importância, irmãos, da comunhão, com o Pai, com o Filho. É isso? Porque isso aí vai nos guardar, irmão. Vai nos levar a conhecer mais o Senhor. Então, o Senhor possa nos manter com esse coração, certo? De permanecer buscando o Senhor. Não importa, irmãos, a forma que a gente já viveu até hoje. Mas a palavra, ela sempre vem para mudar a nossa vida. Sempre a palavra está vindo para mudar, irmãos. Então, é uma oportunidade que o Senhor dá para nós todos os dias, na leitura do alimento diário, na comunhão com Ele, ouvindo uma mensagem, lendo o jornal Árvore da Vida, lendo a Bíblia. Essas são as oportunidades que o Senhor tem nos dado para a gente andar na verdade. Não é isso? Então, é o resultado da graça, irmão. O resultado da graça é esse, é nós termos a realidade dessas verdades que nós temos ouvido. Então, se nós desfrutarmos da graça, essas verdades vai se tornar algo real para nós. Aí a nossa alegria vai ser completa, porque Deus em Cristo vai estar dando essa alegria, essa satisfação para nós, amém? Então Paulo, ele fecha o capítulo 2, mostrando aqui, a importância da unidade no Espírito. Então o que nos une, irmãos, é a vida. Isso que a gente nos alegra, não é isso? A gente às vezes não tem um relacionamento muito próximo assim com todos os irmãos. É lógico, graças ao Senhor, nosso grupo é grande, então a gente não tem um relacionamento com os irmãos. Mas quando nós vemos os irmãos, é aquela alegria, Alegria, amém, irmão, Jesus é o Senhor, Então, irmão, porque tem algo dentro de nós que nos dá
esse prazer, essa alegria, né, de ver, de encontrar os irmãos, né, até mesmo aqueles que às vezes afastam de nós, de repente nós ficamos alegres, né, quando nós vemos o irmão, quando ele volta às reuniões. Tudo isso aí nos alegra, irmão, porque a unidade do Espírito, ela não tem preferência, certo? Nós não podemos ter preferência por um, por esse ou por aquele. Nós precisamos de ver que a nossa unidade é pela vida. Amém? E aí, então, Paulo, ele começa, né? Ele entra no capítulo 3, certo? Mostrando que o que Paulo, a experiência de Paulo, não era algo dele mesmo, irmão. Certo? Aí traz a realidade dessa unidade do capítulo 2, certo? Que é a unidade da vida, porque ele começa o capítulo 3, no versículo 2 ao 5, fala assim: se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos, profetas, no Espírito. Então, irmãos, veja bem, Paulo, quando ele escreve isso aqui, Paulo, ele mostra que ele recebeu uma revelação de Deus. Foi Deus que revelou para ele. Então, a importância do apóstolo, irmão, do falar do apóstolo, porque o apóstolo ele não pode falar o que ele acha e pensa. O apóstolo ele fala a palavra de Deus. Muitos às vezes pensam, né? Deus falou comigo. Deus me falou. Irmão, nós precisamos ter cuidado com isso, certo? Porque às vezes Deus nos dá um sentimento. Um sentimento é uma coisa, e a unção nos ensina todas as coisas, não é isso? Então, quando nós recebemos um sentimento, aí nós podemos fazer. Mas quando nós falamos, Deus me falou que é para você fazer isso, é para mim fazer aquilo, é para fazer... Deus me falou. Irmãos, Deus, ele fala com o seu servo, né, com o apóstolo. O apóstolo dispensa para nós essas verdades. Está vendo? Então, as verdades, elas chegam até nós como palavra de Deus. Porque a fonte é Deus. Então, mas quando ela chega até nós, essa palavra, certo? Nós podemos falar essas verdades, porque é a palavra de Deus. Primeiro ela vem de Deus dada ao apóstolo. Paulo aqui ele recebeu. Paulo era um apóstolo de Deus. Ele recebeu a revelação do mistério de Cristo. Então, esse mistério foi revelado para Paulo, certo? E agora, as cartas de Paulo, né, os escritos de Paulo, não vou falar só de Efésios, aqui, capítulo 3, também está sendo revelado para nós, para a igreja, para que nós também podemos falar. Fala que a palavra, ela precisa de circular entre nós, como o sangue que circula no corpo e leva vida a cada parte do corpo, não é isso? Quando o sangue deixa de alcançar um membro do corpo ali, aquele membro morre. Então, assim é a palavra de Deus, irmão. Então, a importância da palavra está circulando entre nós, certo?
é para fazer que essa vida, ela alcance todos que estão aqui presentes. Imagina se só eu falo. Irmãos, mas imagina que eu calculo aqui 350, 400 irmãos. Imagina 450 irmãos falando. Como que essa palavra vai alcançar mais as pessoas? Então, por isso, a importância, da palavra estar circulando entre nós. Esse exemplo é muito rico, irmãos. O exemplo do sangue, no corpo humano, certo? E trazendo para a vida da igreja, para a palavra circular. Eu já dei esse testemunho, irmãos, mas eu sempre, vem esse sentimento de falar, porque quando nós falamos da importância da palavra estar circulando entre nós, isso aí é um mover de Deus, irmão, em cada um de nós. Não é para ficar só com alguns, certo? Não, é para todos nós que somos membros. Precisamos, reagir à palavra. Quando o Senhor me ganhou, eu tinha 42 anos. Eu vim para a vida da igreja, irmãos, cheguei numa reunião ali embaixo, quem estava falando era até o Zé Gomes, certo? Mas não sabia ler, não sabia escrever, certo? Conhecia a Bíblia. Então o que o Zé Gomes estava falando ali, eu via que tinha uma esfera gostosa ali, porque Deus estava dispensando ali por meio dele. Mas eu não entendia nada, porque eu nem lia a Bíblia, nem sabia, estava falando de cantares. Mas pensa bem, se eu não entendia nada, e eu guardo até hoje, que a gente estava vendo o livro de Canto dos Cânticos, então isso mostra que o Senhor me mostrou muita coisa ali. Mas quando chegou na reunião do Partir do Pão, que ficava compartilhando, irmãos, isso aí para mim foi como tivesse assim, certo? Batido um martelo, sabe? Realmente Deus está falando por meio desse povo. A gente via, irmãos, que era tudo simples. Tinha muitos que eram igual eu mesmo, não sabia ler nem escrever, mas quando abria a boca, Deus falava, sabe? Era a experiência que ele tinha com Deus. Então isso aí, irmãos, é o circular do sangue no corpo, é o circular da palavra, entre nós. Então isso aí faz com que a vida alcance outras pessoas que estão à nossa volta, às vezes com dificuldade, às vezes com problemas, com situações, certo? Alguma situação que vem, que leva a pessoa a ficar desanimada, para baixo, certo? Mas essa palavra, ela vem para suprir, irmãos. Essa verdade, ela vem para suprir todo o corpo. Então, todo o corpo é suprido, irmão, quando essa palavra circula no meio de nós. Ó Senhor Jesus, é gostoso falar, irmãos, gostoso falar dessa vida, que nós compartilhamos juntos. Isso é maravilhoso, irmão. Posso falar com toda certeza. Nós não encontramos, irmãos, em lugar nenhum, uma esfera dessa. Irmãos, então isso mostra que Deus nos colocou no melhor lugar. Não é verdade? Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Essa palavra, ela tem nos mantido até hoje, Eu creio que o Senhor tem esse compromisso com nós até a sua volta. Então, quando Paulo mostra aqui, essa questão da importância da palavra que sai da boca de Deus, chegar até nós, irmãos, porque aí já não é só uma boca falando, é cada um de nós. Cada um de nós temos esse direito, irmão, de invocar o Senhor, de orar pelas pessoas. Por isso o encargo, mais simples hoje. Antes tinha que pregar o evangelho,
levar o livro O Mistério da Vida Humana, falar, né, o mistério da vida humana, foi muito bom, é muito importante, a pessoa tem que conhecer realmente, né, o que é a salvação. Mas hoje, irmãos, é só chegar perto e falar: posso orar por você? Vendo? Aí você ora, aquela pessoa tem sede, igual nós vimos em Isaías, que tem sede, certo? Naquele momento, a palavra salva a pessoa. Então, a importância de nós, né, praticarmos, né, esse circular da palavra entre nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Também eu queria mostrar outro ponto, irmãos, que fala sobre a importância da palavra circular. Está em João capítulo 6, no versículo 63, fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito, a palavra que sai da boca de Deus, ela é Espírito e vida. Então, a importância dela circular, certo? Porque se eu sei que ela é Espírito e vida, e guardo ela só para mim, certo? Então, não tem como, né, essas palavras alcançar, né, os irmãos, outras pessoas. Porque quando nós compartilhamos com os irmãos também, nós estamos suprindo vida e estamos recebendo também vida, não é isso? Então, aqui quando fala as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito, são vida. Então, isso é as verdades, irmão. É as verdades que a graça trouxe para nós. Então, tem um hino que fala, né, da graça, né, depois que eu criei, não é isso? Então, assim, nós fomos alcançados, irmãos, pela misericórdia de Deus, porque foi Ele que nos escolheu, né, antes da fundação do mundo, para hoje, irmão, Ele poder usar a igreja, cada um de nós, né, para estar nessa obra aí da edificação, né, a vida crescendo em cada um de nós. Em João 4, né, vou abrir lá, irmãos, em João 4, que eu quero ler esse versículo também. João 4, no versículo, eu vou ler apenas o versículo 14, que fala assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, irmãos, dentro de nós, dentro de mim, dentro de vocês, tem um rio. Basta abrir a boca, porque esse rio já está aí. Se você já bebeu dessa água, já se tornou um rio dentro de você. Então, mais uma vez, mostra a importância de nós estarmos circulando, né, fazendo com que essa palavra circula. E também, João 7, né? João 7, 37 e 38 fala assim: no último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso aqui, irmãos, é a verdade. Isso aqui é uma verdade, irmão. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Então nós não podemos mudar isso aqui. E dentro de mim não tem. Eu não posso falar. Porque tem, irmãos. Tem, ué. Então, porque aqui o próprio Senhor falou para ir até Ele e beber. E quem crê, certo? Vai ser essa fonte, vai jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós
é que nós vivemos as verdades, aquilo que o Senhor está falando a cada dia para nós, nas mensagens, no alimento diário, certo? Nos livros, as mensagens que a gente tem ouvido, certo? Isso aí, irmãos, é só acumulando água, certo? Só acumulando água dentro de nós. Mas às vezes nós mantemos a comporta fechada, não é isso? A boca fechada, nós não abrimos a boca. Só recebemos, certo? Mas uma caixa d'água, irmãos, se ela não tiver uma torneira, certo? Para a água sair, ela vai encher e a água vai ficar velha e vai dar bicho. Isso não pode acontecer com nós na vida da igreja, irmão. Nós precisamos ser renovados a cada dia, certo? Tem um versículo de Efésios, deixa eu ver lá, Efésios 4, 24, fala assim: e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Então nós precisamos ser renovados, irmão, a cada dia, revestidos desse novo homem, certo? Que se refaz, porque senão a nossa tendência, irmão, é envelhecer, é ficar quieto, é ficar calado, certo? E nós acomodamos, achamos que está tudo bem, certo? E o rio está fluindo no meio de nós, né? Em alguns está fluindo, está jorrando essa fonte, e às vezes nós gostamos assim de um conforto, né? Mas nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar para que esse rio explode, certo? Que as comportas se rompem, certo? No início da minha conversão, todo mundo compartilhava assim, né? E eu não dava conta, eu não conseguia compartilhar de jeito nenhum, certo? Eu vinha e falava, hoje eu vou compartilhar. Chegava na reunião, não compartilhava. Eu ia derrotado para casa, porque Deus tinha me dado. Só que eu não quis falar, certo? Então eu ia derrotado. Não, sábado, domingo eu compartilho. Não, domingo eu compartilho, certo? Então é uma luta dentro de nós, irmão. Porque o nosso natural, o nosso velho homem, ele não quer ser exposto. Então nós precisamos dar liberdade para o Espírito, certo? Porque de repente você está de pé. Aí o dia que eu levantei a primeira vez, eu não sabia se eu permanecia em pé, porque fazia uma roda e ficava em pé, né? Ou se eu sentava. Mas se eu sentasse, né, era uma derrota muito grande, né? Então, louvado seja o Senhor. Eu não lembro mais o compartilhar meu, mas eu levantei e compartilhei, irmão. E louvado seja o Senhor, né? Até hoje o Senhor tem me usado, né? Tudo para a honra e glória do Senhor. Eu não sou nada, mas o que está dentro de mim é muito grande. Então isso nós precisamos considerar, irmão. O que está dentro de nós. O que está dentro de nós. Irmãos, a hora que você tocar nisso aí, certo? Você vai enlouquecer, você vai ficar doido. Porque essa água, ela vai fazer uma pressão, certo? Ela quer sair de todas as formas. Mas isso, irmãos, não é uma questão de falar, então hoje eu vou fazer. Não, irmãos, desfruta, rumina a palavra, labora a palavra, labora o alimento diário, pega um dia só ali, certo? E elabora ele, você lê tudo, depois um ponto ali você pega e fala, eu quero compartilhar esse ponto, certo? E fica constituído daquele ponto, certo? Do versículo, certo? Isso vai fazer com que você vença o inimigo. Mas primeiro você tem que comer, certo? Você tem que alimentar, certo? Então, quando você alimenta, irmão, Deus faz a obra. Então, pega um pontinho, né? Eu já fui numa reunião, numa cidade fora daqui, que os irmãos tinham dificuldade, era uma igreja pequena, mas o irmão falou assim, irmãos, hoje
Cada um de vocês vai compartilhar um pontinho só que vocês leu. Pode ser um versículo que vocês leu. Você vai falar esse versículo. Então, todos funcionaram. E eram todos acomodados. Está vendo? Então, a gente não precisa, irmão. O meu tempo aqui, ele vai de 40 a 45, 50, às vezes 1 hora, não é isso? Mas esse circular da palavra, irmão, pode ser 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Irmãos, é vida suprindo, certo? É vida suprindo. Então não é uma questão de você dar uma mensagem, compartilhar vários pontos, mas desfruta de um ponto do alimento diário, mas traz ele para a reunião, certo? E fala, não, eu quero compartilhar esse ponto, porque isso aí vai fazer com que a igreja, irmão, está sendo edificada. Louvado seja o Senhor. Meu tempo já está estourando, nosso Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Dificuldade, irmãos, nós temos, não é isso? Todos nós temos dificuldade, não queremos ser exposto, mas tem sofrimento, tem motivo para ficar mais longe, mais quietinho na sua. Mas tem um versículo aqui que é para nós sermos encorajados, né? Que é Romanos capítulo 8, versículo 18. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque para mim tenho por certo que o sofrimento dos tempos presentes não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, olha que encorajamento. O sofrimento dos tempos presentes não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Está vendo, irmãos? Não é em alguns, é em nós. Então todos nós precisamos pegar esse versículo aqui, certo? E desfrutar dele, porque é em nós. Então aqui, quando Paulo escreveu isso aqui, mostrando que Paulo foi alguém que sofreu muito, né? Perseguição e todo tipo de sofrimento. Mas ele fala que o sofrimento não pode ser comparado com a glória a ser revelada. Então, o resultado da graça e a verdade realizada em nós, tendo a realidade, certo? O resultado, irmãos, é a glória a ser revelada em nós. Então, nós olharmos Mateus, capítulo 17, ali fala que João, Pedro e Tiago, né? Viu a glória de Deus. Em 2 Pedro, ali o Pedro deu testemunho. Eu não vou ler por causa do tempo, mas Pedro ali deu testemunho dessa glória que ele tinha visto no Monte Santo. Então, por que Deus mostrou para eles, irmãos? Para nós termos uma noção do que eles viram, é para nós também, certo? Então, tem um versículo de Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2, 12, fala assim: exortamos e consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aqui é um convite de Deus, né, irmão? Deus está chamando cada um de nós e vos chama para o seu reino, irmão, e glória. Então nós precisamos de nos esvaziar, nos esvaziar de nós mesmos, nossos conceitos, das nossas dificuldades, porque Deus está nos chamando, irmãos, para viver, certo? De modo digno hoje. Então, o que é viver de modo digno, irmãos? É viver essas verdades, é praticar essas palavras,
que o Senhor tem trazido para nós. Então, isso aí faz com que nós chegamos, né, nesse final dessa corrida, né, que é a glória de Deus. Então, Tiago, Pedro e João viu, certo? Então, eles pôde experienciar. Mas isso, então, tem que gerar em nós também, né, que um dia nós vamos ver. Não é isso? O que eles viram, nós também podemos ver. Então, irmãos, o Hebreus, o último versículo, irmão, que eu quero ler de Hebreus, amém? Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 9. Hebreus 2, 9 ao 13, irmãos. E fala assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dele, autor e a salvação deles. Até aí, irmãos. Então aqui tem alguém que está nos conduzindo, irmão. E mostra que alguém que teve essa experiência, certo, de passar por sofrimento, e está na glória com o Pai, certo? Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Então você tem que sentir que é esse, um dos filhos que está sendo conduzido para essa glória. Então, quando todos nós, irmão, tomar essa atitude, certo? De buscar a viver, essas verdades, elas vão se tornar realidade em nós vamos ser preenchidos com toda a plenitude de Deus, aí então, essa glória vai ser manifestada. Mas nós precisamos ser preenchidos com toda a plenitude de Deus, preenchido, completo, transbordando, certo? Então esse é o encargo, irmãos, que o Senhor me deu para falar, amém? Então foi por meio de oração, que o Senhor me deu essa linha. Eu creio que os irmãos foram supridos com a palavra, amém? Eu quero orar por vocês, gostaria que vocês ficassem de pé, para mim orar pela igreja, amém? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela graça que nos alcançou, e trouxe essas verdades, Senhor, para que elas possam ser vividas em cada um de nós, que a sua igreja, Senhor, possa estar sendo edificada dia a dia, em cada um de nós. Senhor, que essa palavra muda, Senhor, as nossas práticas, os nossos costumes, Senhor, a nossa unidade, Senhor, ela é por meio da vida, foi pela sua morte, Senhor, que a igreja foi gerada, Senhor. Por isso nós cremos, Senhor, que essa palavra, ela tem operado em nós eficazmente, assim como ela operou ali nos Tessalonicenses, Senhor. Senhor, nós podemos receber essa palavra como palavra de Deus. O Senhor continua nos suprindo, nos enchendo com a sua vida. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia.